Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos meditar aqui Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25 e 26, que nos diz assim: pois mudaram a verdade de Deus, mudaram em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse criatura está com letra minúscula e o Criador com letra maiúscula. Então a palavra de Deus está dizendo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Modificaram, mudaram. Abre o entendimento, Preste atenção, veja o que a palavra de Deus está falando. Como mudar a verdade de Deus? Servindo e honrando mais a criatura do que o Criador. Maria é criatura. Os santos são criatura, tem que servir e honrar o Criador, que é Deus. Não precisa maltratar ninguém, não precisa ofender, mas honrar, servir e adorar é somente a Deus. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É só ler a palavra, irmãos. Muita gente está indo para o inferno por causa do preconceito de não querer ler a Bíblia. A Bíblia está escrita para todos. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E segue aqui, Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Tem mais igrejas católicas consagradas à Senhora Católica do que a Cristo, que é o Salvador. Isso é servir a criatura. A Bíblia diz que o sacerdote, seja bispo, diácono, tem que ser marido de uma só mulher, casado, mas prefere obedecer ao homem, não casando. Então, irmãos, a Bíblia diz que a proibição do casamento é ensino de demônios. Vamos abrir os olhos, vamos mudar essa situação, mude para ti não sofrer a condenação eterna. Continuando a nossa meditação, agora que Romanos capítulo 2, verso 16, que diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Também tem outra passagem que diz, que não há nada encoberto que não há de ser revelado. Irmãos, quantas obras vai vir à tona, Quantas feitiçarias, quantas pessoas que fizeram trabalhos, feitiços, magia branca, magia negra para separar casais, para matar outras pessoas, até familiares. Por isso, arrependa-se enquanto tu está a caminho com o teu adversário. Depois, quando chegar esse dia aqui, esse período, não é um dia de 24 horas. Aí é tarde demais. Aí Deus irá julgar e condenar. Por isso, arrependa-se agora, conserta o teu erro, arruma, ajeita, arruma o teu casamento, arruma a tua vida financeira com Deus, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, é a ordenança bíblica, é a ordenança da palavra. Nós pagamos imposto para os governos, por que não vai honrar Deus com as primícias da tua renda, como diz a palavra? Arrepende-te, peça perdão se tu fez algo errado. Quanta gente que faz, mas ainda há tempo, Louvado seja Deus. Aqui em Jeremias, capítulo 5, a partir do verso 26, diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Versículo 28, engordam-se, alisam-se, sobrepujam até os feitos dos malignos, ultrapassa os feitos dos malignos, o povo de Deus. Não julgo a causa do órfão, todavia prospero, nem julgo o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto?
Então, irmãos, a Bíblia falando que, às vezes, ímpios entre o povo de Deus que sobrepujam, superam os feitos dos malignos. Para encerrar aqui, apesar de tudo isso, apesar de ímpios entre o povo, apesar de honrarem mais a criatura, mudar a verdade, mas a verdadeira igreja ainda está na terra e prevalece. É pequena, são poucos, mas olha o que diz aqui, quando Jesus edificou a igreja, não a religião, a igreja. Mateus 16, 18, é uma grande confusão. O povo acha que Jesus fundou uma religião, o cristianismo, o catolicismo, os evangelhos. Não, Jesus fundou a igreja. Tá? Jesus falando com Pedro, Jesus disse assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta, e esta é um pronome demonstrativo de algo que está mais próximo de quem fala. Então Jesus se referiu a ele, Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos construtores, a pedra principal. Se Jesus usasse o termo essa pedra, daí sim se referia a Pedro. Regra básica de português, né? Mas tem uma seita aí que multidões estão enganados aí através bastava uma regra básica de português para discernir que não é Pedro, primeiro Papa, que não é Pedro, que a igreja está edificada sobre Pedro, um homem mortal. A igreja está edificada sobre Cristo. A igreja prevalece, predomina, é preponderante, é triunfante. Ainda que pequena, ainda que perseguida, né? Não é esses grandes templos aí, ela é uma igreja pequena, mas é a igreja verdadeira. Amém, irmãos? Abra os teus olhos, peça ao Senhor, clama a Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se tu não achou ainda, tu não está buscando corretamente, de todo o coração. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não conheces. Clama a Deus e Ele vai te mostrar que Jesus Cristo é o caminho. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agradecendo que esta breve mensagem alcance almas e sirva para a glória do nome do Senhor. E venha alcançar vidas, venha abrir, Senhor, através da Tua palavra, abre entendimento de vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus.